Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nossa investigação é nesse local, é uma antiga fazenda aqui, que infelizmente aconteceu uma tragédia, Agora, hoje, só tem a estrada, plantio, porque aqui sempre teve essa estrada, a estrada que dava acesso às fazendas todas daqui, da região. E tinha um fazendeiro que tinha rincha com o outro fazendeiro. Então eles viviam brigando. E se eles se encontrassem na rua, na cidade, eles brigavam na frente de todo mundo. E viviam brigando. E todos eles tinham filhos, Um diz que tinha 4 filhos, E o outro tinha 2 filhos só. E eles viviam brigando, porque eles não aceitavam ali, parece que a divisa da fazenda, tinha uma confusão que não era ali, que era em outro lugar. Eles queriam dizer que a estrada aqui também pertencia a uma fazenda, não queria que eles passassem por essa estrada aqui, que é essa estrada aqui, ó, que nós estamos aqui. Então eles brigavam até de passar aqui na estrada. Então eles viviam discutindo. E acabou que os filhos também discutiam para defender o pai, acabava discutindo com o filho do outro, E eles começaram assim, um a ameaçar, Cada um ameaçar o outro, Então vivia aquela confusão danada, até os filhos discutiam e falavam assim, você vai ver o que eu vou fazer com seu pai. Eu vou acabar com seu pai para ele parar de ficar mexendo com a vida do meu pai. O outro também falava a mesma coisa e vivia nessa intriga. As mulheres, sofria, porque elas não queriam discussão. Quando elas se encontravam, elas falavam assim que não queria que eles dois viviam brigando ali, O marido de um, marido da outra. Elas não queriam essas confusão, mas não adiantava elas se meter, porque senão sobrava para elas também. Era uma confusão danada. E um dia até dos filhos brigou um com o outro, sabe? Se machucaram. E eles estavam na cidade, foram lá, estavam num bar e aconteceu isso. E outra vez numa festa, eles foram para uma festa, acabou que um dos fazendeiros acabou indo embora antes que ficasse pior, mas aí os filhos acabou também brigando. Então a mulher falou assim, para com essas brigas, porque os nossos filhos também estão brigando por causa disso, por causa de terra. Daí acontece qualquer coisa aí, um vai para debaixo da terra, e aí o que acontece? Não valeu nada as brigas, intrigas, não valeu nada. Brigaram uma vez por causa do gado, porque parece que uma novilha se escapou, e acabou entrando no pasto do outro, e aí ele foi buscar e ele não aceitava, falava que lá era o gado dele. Então aqui você não entra. Então outra confusão. E eles já não sabiam mais o que fazer, porque só viviam brigando. Até que um dia um deles estavam descendo aqui, Descendo aqui na estrada e armaram aí uma emboscada pro pai de um dos filhos aí. Armaram uma emboscada aí e ele acabou caindo nessa emboscada. Tiraram a vida dele. Não foi aqui, tá? É nessa estrada, mas é lá na entrada da estrada, tá? Não é nessa estrada aqui embaixo. Lá na entrada da estrada aconteceu isso aí. Ele desceu do carro, eles colocaram uma árvore, cortaram uma árvore e colocaram no meio da estrada e ele teve que parar para ver o que estava acontecendo. E ele estava sozinho. Nesse momento ele acabou sendo alvejado e perdeu a vida. E aí começou a confusão entre os filhos, Por quê? Queriam descobrir quem fez isso com o pai dele.
e vivia falando, eu vou descobrir quem fez isso com meu pai, eu já sei quem que é, aí ia na delegacia que eu quero descobrir. Foi fulano, que era o filho do outro fazendeiro. Eu sei que foi ele que foi lá e tirou a vida do meu pai. Né? Você podia ir lá investigar, e a polícia falou assim, eu não tenho provas, né? Nós estamos investigando. Ele falou, então prende ele. Ele falou assim, não posso prender porque eu não tenho provas que é ele. Eu tenho que ter provas. E ele falou, é ele, eu tenho certeza que é ele. E ele voltava de novo à delegacia e falou assim, eu afrontei ele e ele nem me respondeu, nem que sim, nem que não, tá? Mandou eu ir para os infernos. E eu sei que foi ele, eu tenho certeza. O senhor tem que ir lá e prender ele. E ele falou, o delegado falou, não posso prender ele, eu não tenho provas. Não é só sua palavra dizendo que é ele, eu vou lá e prendo ele. Eu tenho que ter provas que foi ele. Não conseguiram descobrir quem tirou a vida do pai dele. Não conseguiram descobrir. Então, tá aí uma investigação também que tem que ser feita, né? Mas talvez, não sei se o espírito dele tá lá ainda, né? Mas nós viemos aqui porque assim, com o passar do tempo, ele ainda demorou aí quase 4 anos tentando fazer justiça pelo pai dele, falando que era a família deles que tinham feito isso e que o filho havia ameaçado de fazer isso. Então era o filho do fazendeiro, não era nem o fazendeiro, o filho dele. E um dia fizeram a mesma coisa com o filho dele. Estava passando por essa estrada do mesmo jeito. Tinha uma árvore no meio do caminho, ele parou, ele estava sozinho, ele parou para olhar o que tinha acontecido e ele também foi alvejado. O filho do outro fazendeiro. Só que esse não, esse eles conseguiram, né, correr atrás e descobrir quem tirou a vida do rapaz. Quem fez isso foi o filho da vítima, né, do senhor que faleceu, do fazendeiro. Espero que você esteja entendendo. Ele pediu justiça. E aí ninguém fez justiça, ele fez justiça com as próprias mãos. Conseguiram descobrir que foi ele, né? E ele falou assim, ó, eu não tô nem aí se vocês sabem que foi eu mesmo, porque eu fiz justiça pelo meu pai. Eu não podia deixar de fazer justiça, porque eu fui lá na justiça, eu pedi para o delegado ir na casa dele, juntar provas e prender ele, mas não adiantou nada. O delegado falava que não tinha provas, por isso não prendia ele. Então eu fiquei aí durante esse mais de 3 anos estudando uma maneira eu mesma fazer a justiça. Então resolvi fazer o mesmo que foi feito com meu pai. Da mesma maneira que encontraram meu pai sem vida, né? O carro dele parado de frente àquela árvore caída, ele fez a mesma coisa. Ele veio até aqui, derrubou uma árvore, né? Daqui desse matagal, né? Porque tem muita árvore, né? Derrubou não foi nenhuma árvore dele, um galho bem grande, né? E atravessou. Porque daí ele teria que descer do carro para tirar aquele galho para ele passar. Não sei se ele desconfiou na hora, né? Porque assim, era igual o que aconteceu com o pai dele. E ele segurou, na hora que ele colocou a mão no galho, ele foi alvejado. E ele, do jeito que sabe que ele caiu assim, segurando o galho da árvore. Mas eles conseguiram na investigação descobrir que foi o filho do fazendeiro, né, da vítima que tiraram a vida, que fez isso. E ele confessou e falou que foi ele mesmo. Só que aqui virou um lugar assim, eles falam que é uma estrada assombrada, não passam aqui, começou a escurecer, você não vê mais ninguém aqui. Eles têm medo porque nessa estrada aparece um homem no meio da estrada. Teve gente que diz que vinha de carro e quando viu aquele homem parado no meio da estrada, que viu que não era uma coisa assim, que não era humano, né? Se for humano a gente já fica com medo, uma pessoa parar no meio da estrada, alguma coisa, ele quer assaltar, né? Mas a pessoa viu que não era humano, ele deu ré no carro e voltou. E não foi só um e nem dois, que sempre já aconteceu isso, porque não passa na hora que ele está aqui, ninguém tem coragem de passar, que vê esse vulto. Então eles falam que é o espírito desse rapaz, né? Que parece aqui.
ficou como ele realmente tirou a vida do pai do rapaz. O rapaz foi preso, depois foi solto, né? Ninguém, não sei o que aconteceu depois, a gente não conseguiu descobrir, porque muitas das vezes quando a gente fica sabendo do relato, a gente tenta descobrir o que aconteceu depois, né? E eu queria saber se ele foi solto, se ele foi embora daqui, se ele... Ninguém sabe. Só sabe que os irmãos, né, e a mulher resolveram ir embora da fazenda. Venderam aqui, foram embora, porque é muita tristeza, né? O pai é enterrado e o filho na cadeia. Ah, e a mãe não, né? O esposo, né, debaixo da terra e o filho na cadeia. Isso para ela era o fim. Aí ela chamou o outro filho dela e falou: olha, a gente vai vender aqui, a gente tem que sair daqui. Esse lugar aqui é amaldiçoado. Desde que a gente começou a morar aqui, só é briga, só é intriga. Não é um lugar que eu fui feliz. Eu não tenho felicidade nenhuma nisso aqui. Eu quero é sair desse lugar. Não aguento mais viver nesse lugar. Olha a tragédia que aconteceu com a família, né? Então, para ela ver tudo isso, aí a outra também, coitada, que não queria também confusão, né? Com o filho também, né? Debaixo da terra, é muito duro. Então ficar aqui para quê? Não sei da outra, eu sei que eles venderam aqui e saíram daqui. Mas aqui ficou um lugar assim esquisito, né? Porque hoje está tudo deserto isso aqui. Continua a estrada, a gente vê que tem rastro de carro, tem tudo, mas o povo fala que não passa aqui porque tem medo desse lugar. E hoje a gente está aqui para fazer essa investigação porque eu creio, né? Que como a escrita falou para mim, que é espírito precisando de ajuda, ele fica aqui de pé nessa estrada pedindo ajuda, né? E nós não estamos aqui para julgar, não, gente, se ele tirou a vida do fazendeiro, de maneira nenhuma, porque nosso trabalho aqui é ajudar, não é julgar. Então nós vamos passar o K2 e se der presença de espírito, nós vamos fazer um spirit box aqui, né? E oferecer ajuda para esse espírito, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, vocês, pessoas novas que estão chegando no canal, eu uso máscara, eu vejo pessoa perguntando, né, porque eu tenho alergia, muita alergia, tá? Eu não consigo falar porque começa a pinicar minha garganta, eu começo a tossir devido a esses pozinhos que tem no mato ou no meio ou essas casas abandonadas, elas têm um cheiro de mofo, aquilo ali não consigo nem falar se eu não usar máscara. Por isso que eu uso máscara. Mas eu tenho muitos vídeos meus sem máscara, tá, gente? Muitos lá em outras plataformas, vídeos sem máscara. Mas porque estou num local que aí eu posso, né? Não preciso usar a máscara, tá bom? Vamos passar o K2? E novo que tá chegando, se inscreve no canal aí, né? Se você quiser, claro. Se inscrever aí no canal. Também compartilhar. É uma flechinha que tem, você tem que puxar um pouquinho, você vai ver a flechinha. Você clica em cima daquela flechinha que tá dobradinha assim e já vai aparecer embaixo, compartilhar. Que tem muita gente falando, Rose, não tem mais opção de compartilhar. Tem sim. É nessa flechinha, você clica em cima e aparece a opção compartilhar. Que ajuda muito, né? E eu peço a Deus que Deus recompense vocês, tá bom? Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar e com todo o respeito que nós estamos aqui. Cuidado. Aqui é a estrada, ó. Aqui é onde foi o acontecimento, gente. Aí é a estrada, ó. Infelizmente, muito triste, né? Diz que foi bem aqui nesse local aqui. Você viu que saiu um pé de mingau? Eu nunca tinha visto. Aqui. E é pé de ingá isso aí? Ó, saiu um mingau. Você tá vendo ingá no pé? Aí, ó.
Bem na ponta, né? Será, amor? Parece que Gente, eu já vi ingá lá em Rondônia. Aqui no Paraná, nunca vi ingá, não. Aqui, amor, o K2 tá disparado. sinal. Tá dando sinal, ó. Tem presença de espírito, gente. Então, realmente aparece espírito aqui. Vamos pegar os aparelhos, amor? E já iniciar aqui. Vou pegar os aparelhos e começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar? Valdeir, foi o que eu entendi. Valdeir, é esse seu nome, Valdeir? É. Valdeir, eu vim aqui para fazer uma investigação, mas é claro, não importa qual espírito que esteja aqui. O nosso trabalho é ajudar, não importa o espírito. Mas a gente veio aqui por um relato que contaram para nós, que um rapaz bem nesse local da estrada foi alvejado, né? Perdeu a vida aqui pelo vizinho, dono da outra fazenda, que era filho da vítima, que essa é uma estrada que todos vocês passavam. Se é o seu espírito, é claro, né? Valdeir, será que eu perdi o contato? É que eu gostaria de saber se é o espírito desse rapaz que faleceu aqui, que provocaram o desencarne desse rapaz. Precisava muito saber se é. Se não for, a gente vai ajudar do mesmo jeito. É eu. Então é o rapaz mesmo. Achei que tinha perdido o contato com você, né? Demora um pouquinho, eu fico ansiosa, gente. Eu tenho medo de perder o contato, né? Já aconteceu isso com a gente, né? A gente nem postou, né, amor? Tentei o contato e não consegui. Aí eu parece que não quis mais ter o contato e a gente viu que não queria ajuda, a gente pediu permissão para a mentora e parou, né? Então esse é o nosso medo de perder o contato. Mas você disse que sim, que quer ajuda, né? Valdeir, a gente ficou sabendo que foi o filho, né, do dono da outra fazenda, que é a vítima também, que esse homem faleceu também numa emboscada. E a gente ficou sabendo que foi o filho dele que fez isso com você. Você chegou a ver se foi ele? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Então foi ele mesmo. É porque assim, ele confessou que foi ele mesmo, né? Eu queria saber se você sabia, né? Se você chegou a ver, então você viu que foi ele. Ele disse, Valdeir, que foi você que provocou o desencarne do pai dele. Ele tinha certeza disso. E ele fez isso para vingar, né? Aí o falecimento do pai dele, provocado aí também por disparos, que foi você que fez. Diz ele que você quase chegou a dizer na cara dele que foi você. E por que você fez isso com o pai dele, assim? Qual o seu sentimento? Porque pelas brigas?
Você pode responder para nós? Foi você que provocou o desencarne do pai dele? Não. 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 Não foi você, assim, não estou duvidando de você, mas a gente está aqui para ajudar você, então você não pode, né, jamais mentir para nós. É porque todos os indícios, tudo que ele falou, ele tinha certeza que era você, então não foi você que fez isso. Já falei. Sim, entendi. Não, então não foi você. E você sabe quem é que foi? Quem fez isso com ele? Com o pai dele? Você sabe quem fez isso com o pai dele? Sei. Então você sabe, não foi você e você sabe quem fez isso com o pai dele. Você pode falar quem fez isso com o pai dele? Se você quiser falar, claro. Eu falei. Minha Nossa Senhora. Meu pai, ele falou. Foi o seu pai Nossa. que fez isso com ele. Você sabia disso. Só que ele achou que era você. Ele se vingou da pessoa errada, gente. Não é certo, né? Não fazer isso, mas ele... Creio que... Nossa, como ficou o seu pai, hein? Seu pai, que eu sei, nunca confessou que foi ele. Mesmo sabendo que você acabou perdendo a vida no lugar dele, né? Porque se ele soubesse que era seu pai, ele teria feito isso. Por que você deixava ele acusar você e você... Ele falou que você demonstrava como se fosse você mesmo. Você queria defender o seu pai? Isso. Isso. Nossa, eu sinto muito, viu? Porque assim, você quis defender seu pai, você não queria que seu pai fosse prejudicado, deixou que a culpa caísse sobre você, só que nunca teve provas, nem de você e nem do seu pai que tivesse feito isso com o pai dele. E ele tinha certeza que era você. Por isso ele fez isso com você. Você se arrepende de ter escondido isso? De sim, não ter falado a verdade? Podia ter falado que era seu pai, né? Porque o certo é pagar pelo que fez. Você tem aí arrependimento de ter escondido isso, sabendo que era errado, provocando o rapaz? Você tem esse arrependimento? Sim. E a sua mãe? A sua mãe sabia que foi seu pai que fez isso? Não. A mãe dele não sabia. Por quê? Você acha que sua mãe soubesse, ela ia denunciar, ela ia falar? Sou isso. Ah, entendi. Então você tinha medo e seu pai não contou isso para ela porque tinha medo dela falar a verdade. E a sua mãe nunca desconfiou do seu pai? Assim, uma desconfiança, perguntou para ele se não era ele, ficou desconfiada. Ela chegou a esse ponto? Sim. Então ela desconfiava, ela só não tinha certeza.
absoluta. Igual você tem certeza que era o seu pai, né? E que você escondeu isso. E acabou pagando com a vida. Infelizmente, né? Mas você se arrepende, né, dessas coisas. Quando você chegou aqui, que viu esse galho no chão, na hora você não chegou a pensar que poderia ser uma emboscada com esse galho, né, de árvore caído aqui no chão? Atrapalhando aqui você passar? Não. Entendo. Na hora não... Só percebeu quando você olhou e foi alvejado, né? Aí você percebeu que tinha caído aí numa emboscada. Isso. Olha, eu sinto muito por você ter escondido tudo isso, ter feito tudo isso para ajudar seu pai. Mas você se arrepende, que isso é importante se arrepender, né? Então, parece que ele já havia feito alguma coisa antes para tentar aí acabar com a sua vida, né? Aí acabou que nessa emboscada você não conseguiu escapar. Você quer pedir perdão? Para Deus. E também perdoar o que ele fez com você. Porque se você perdoar, eu consigo te ajudar. E não vale a pena ficar aqui, você já estava aqui, né? O que você sente aqui? Sofre, né? Então, não vale a pena ficar aqui, né? Então, para que eu consiga te ajudar, você perdoar o que ele fez com você. Isso. Fiquei feliz de você perdoar, tá bom? Nós vamos deixar aqui para você uma água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede, e a vela é luz para você que está na escuridão, tá? Posso deixar? Então tá bom, nós vamos deixar. Você consegue ver o anjo, a mentora aqui ao nosso lado? São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá? Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue o seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Valdeir. Estava aqui sofrendo pelas coisas erradas que ele fez, por isso que ele ficou aqui. Ele sabia que era o pai dele que fez isso, né? Mas demonstrava já que não tinha prova contra ele, ele demonstrava para o rapaz com um ar de deboche de que era ele. E ele acabou perdendo a vida por causa disso. Não vale a pena. E o outro acabou indo preso por querer fazer vingança. Isso também é errado. Isso não vale a pena, né? Perdeu a juventude dele, perdeu tudo por causa das brigas que o pai dele tinha com o outro fazendeiro. Não vale a pena. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Valdeir, ainda tem presença de espírito aqui?
Pedindo para nossa mentora, com todo respeito, se o Valdeci conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.